Aqui, Portugal, Moçambique. Este é o programa A Voz de Moçambique. This is Lorenzo Marx Radio for non-stop happy listening for 24 hours right around the clock. Dit is Lorenzo Marx voor aangename luistergenot, wat vanaf Portugal moet... Os dois GEs que iam à frente de mim a fazer picagem, o que ia à frente de mim pisou uma mina pessoal reforçada e ficou dividido ao meio. Quer dizer, de pernas abaixo desapareceu tudo. E nessa altura o alferes do meu grupo vinha na viatura, desceu, foi lá para ver. Foi quando ele acionou uma mina que estava mesmo no meio da picada. Eu, como estava do lado, apanhei com a deslocação de ar e fui projetado a 30 metros, segundo me dizem, 30 metros fora da picada. E pronto, a Frelimo está arrombada, de maneira que as pessoas viram no Causa como um grande salvador. A Frelimo, em 1970, já tinha organizado as unidades, muito perto de unidades convencionais, tinha batalhões, tinha unidade de artilharia, tinha um Estado-Maior, tinha um quartel-general idêntico a qualquer exército regular. Eles apresentavam-se, portanto, as armas eram equivalentes às nossas, o fardamento era equivalente ao nosso. Eram superiores, principalmente em armas, não é? A Kalashnikov talvez tenha sido a arma portátil mais usada de sempre e das mais diversas proveniências, mas normalmente russas, chinesas, checas eram as proveniências dessas armas. Digamos que muitas vezes quem teve as inovações técnicas e táticas não se respeita. Depois o Cousa dizia que liquidámos o exército de Macondo, que é o grande perigo de Moçambique. Não liquidaram nada. O Frelimo, no devido tempo, retirou o que tinha a retirar. Quando o Cousa ficou todo contente, tinha liquidado o exército de Macondo, que tinha acabado com subversão violenta, ou praticamente... Da zona de Moeda para a zona de Tete. A Frelimo consegue defender as suas bases e a sua organização realmente espantoso em termos de manobra militar, que é deslocar o esforço de guerra que eles estavam a exercer no norte em Moeda, através de dois países, que é a Tanzânia e a Zâmbia, e vir alterar a sua zona de esforço para Tete, percorrendo quase 1.500 quilómetros, o que é como manobra militar. Que o governo encomendasse Mirás estava convencido que a barragem de Cabora Bassa, com aquela lagoa, aquela albufeira toda, impediria os frelimos de passarem para baixo. Outro erro. Depois tinha Nangade, junto da fronteira com a Tanzânia, junto ao rio Rovuma, que... A guerra em Tete passa a desenrolar-se numa zona já relativamente habitada por colonos europeus, onde a densidade de colonos europeus já era relativamente importante, com uma atividade económica já importante. Isto é, das Forças Armadas Portuguesas em Moçambique, passou a esgotar-se com Cabora Bassa. Na segurança imediata, na segurança próxima, na segurança afastada e na proteção das colunas imensas cheias dos materiais para uma barragem. Era ali um sorvedor. Isso interessava profundamente a própria Frelimo, não é? Não tinha o rigor militar, mas eram afirmações políticas que na altura convinham ao regime, evidentemente, para ver se davam tranquilidade à população de Moçambique. Quando o Calusa se vai embora, a imagem que passa, a guerra está acabada, agora há meio dúzia de... O papel da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, em Moçambique, o papel de contestação à guerra é conduzido fundamentalmente por missionários, alguns deles portugueses, mas de ordens que não eram portugueses. A guerra em Tete passa a desenrolar-se numa zona já relativamente... os comboianos, os padres brancos, burgos. O senhor Dom Eurico Dias Nunes. As autoridades é que estavam vigilantes e... O país ficou profundamente chocado com a notícia publicada. Quando o Papa Paulo VI recebeu os movimentos de libertação, também Portugal levantou-se contra o Papa, etc, etc. Aquilo mostrava uma ignorância muitíssimo grande e um desprezo muito grande pelo sofrimento que tinham os povos africanos lá pelos matos fora e por aquilo que eles podiam conseguir. Fui recebido, embora em poucos minutos, juntamente com o Sr. Bispo de Nampula. Ele demorou mais, teve mais tempo com o Santo Padre. Fomos os dois, a pedido também dos outros missionários, ao Vaticano, em setembro de 71, e o Papa, a mim, a única coisa que me disse foi não saiam, aguentem-se no vosso lugar,
nem que tenham que morrer no vosso posto. Mas o que acontece é que em 1971-72 a ideia que havia era que se havia perdido o controle da situação em Moçambique. Isto é, os militares que tinham feito já mais que uma comissão em Moçambique sabiam que há 2 anos a situação era sempre melhor. E todos os anos e todos os meses a guerrilha progredia para sul, de norte para sul, e progredia de Tete em direção à Beira. Acontecia por outro lado, e isso era um fator decisivo, que a Frelimo tinha aumentado enormemente a sua capacidade de combate. Nós tínhamos a perfeita noção de que uma guerra de guerrilhas não pode ser ganha militarmente. O que não quer dizer que não se trave. Trava-se no sentido de serem criadas as condições para que politicamente o problema se possa resolver. Este tipo de guerra tem muito a ver com a convicção, com aquilo que é o ânimo que vem cá de dentro. E o ânimo das tropas portuguesas era 0. O ânimo era não morrerem. Na parte deles também haveria, possivelmente, pessoas que já estavam há muito tempo na guerra. E ele vem à picada, e então aquilo foi... Que faz uma comissão, 2 comissões, 3 comissões, e não havia sido tomadas aquelas medidas necessárias à tal solução política, começa a questionar o sistema. É evidente que eu, quando ia para um sítio com um grupo recreativo, eu cantava o repertório oficial. Mas depois, os próprios soldados que pediam-me ao fecha e protesto, vamos a isto, temos que desabafar. E então aquilo era um desabafo, era estou farto deles, só mandam ouvir, não fazem nada por aí fora. De quantos sacrifícios, senhores, que em mim mandam, é feita a vida de um soldado. De quantas noites perdidas no mato, é feita a vida de um guerreiro. São ventos de guerra, não penses, amigo, que a hora que passa